Bom dia, gente. Estamos aqui em Provérbios 28, né? Graças a Deus por essa leitura, por essa palavra. Então, eu quero comentar, gente, sobre o versículo 13. Preparem seus corações. Eu entendo que essa é uma palavra que ela serve para nós, assim, é como você armazenar algo que algum dia você possa precisar, sabe? Mas pode ser que aqui no nosso grupo, entre algum de nós, seja o dia da gente abrir o coração para essa palavra. Seja um dia em que a gente possa sondar o nosso coração, permitir que Deus sonde, né? E ver se há algum caminho mau no nosso coração. Então, eu quero pedir que vocês abram o coração. Abra o coração para essa palavra, porque é uma palavra de exortação, mas é uma palavra também de ânimo, uma palavra de amor. Versículo 13 diz: quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcança misericórdia. Então eu quero falar hoje sobre confessar e abandonar. Confessar. E o que é confessar? Confessar é você trazer para a luz. É você reconhecer que algo estava em oculto e você traz isso para a luz, né? Então, essa palavra confessar, eu achei muito interessante que olhando no original dessa palavra, nesse versículo, é uma palavra que ela tem relação com uma outra mesma palavra que significa agradecer, dar graças, louvar. Olha que coisa mais interessante, né? Confessar é como uma porta aberta para um lugar de louvor e de gratidão. É muito interessante que lá quando Deus instruiu Moisés a construir o tabernáculo, o primeiro lugar, assim, o lugar de entrada era justamente o lugar da expiação, onde o sacrifício era feito. Então, antes de você entrar, passar pela lâmpada, chegar até o lugar santo e lugar santíssimo, havia o lugar do sacrifício, apontando para o sacrifício de Jesus, apontando para o derramamento de sangue de Jesus Cristo, que tem tudo a ver com o perdão dos nossos pecados. Então, a gente pode falar assim, é uma porta de entrada para esse lugar de gratidão e de louvor a Deus e da presença de Deus, né? A confissão, confessar os nossos pecados. Eu até anotei aqui uma frase para gente: traga todas as coisas para a luz. Traga todas as coisas para a luz. Então é isso, é você trazer para a luz aquilo que está na escuridão, né? Confessar. É você admitir, é você reconhecer. E aí eu pontuei algumas questões aqui sobre as bênçãos de quando nós confessamos. Confessar o quê? Aqui ele fala as transgressões, né? Então, transgressão, pecado, rebeldias, crimes, delitos, negligência, tudo isso aí que é pecado, né? Que é sinônimo de pecado, de erro, de tropeço. Então, quem encobre jamais prosperará, mas quem confessa e abandona, né? Essas transgressões, tá? Essa rebeldia, crimes, delitos, negligência. Olha que interessante, gente, negligência. Negligência está relacionada com pecado. Então, vamos ver alguns pontos aqui. O primeiro deles é que a confissão de um pecado, a confissão de algo errado que você fez, traz para a luz. E se está na luz, ninguém poderá te acusar.
Então acontece uma libertação. Primeiro ponto é a libertação que acontece da sua vida, do seu coração. Quando você traz para a luz, Deus é por você. Lá em Romanos 8:31 diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse versículo Paulo coloca depois de uma série de versículos que ele está falando assim, que ele luta contra o pecado, que o bem que ele quer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, ele faz. Aí depois ele começa a falar, mas agora nós somos, deixa eu abrir o texto aqui para usar as palavras corretas. Ele diz assim, que não há condenação para quem está escrito em Cristo Jesus, né, no início do capítulo 8, e ele começa a falar que agora, para quem está em Cristo Jesus, há uma operação do Espírito, não mais do pecado. E aí ele vai falando dessa vida no Espírito, essa vida guiada pelo Espírito. O Espírito de Deus guiando a nossa vida, e não mais o pecado, não mais as obras da carne. E aí ele chega no versículo 31 e dá essa declaração, que talvez você já tenha ouvido muito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a gente usa esse versículo muitas vezes, assim, num contexto de guerra espiritual, de maldade, né? Ok, mas na verdade esse versículo está inserido nesse capítulo, que fala de pecado, que fala de vitória sobre o pecado, que fala de vida no Espírito. Então, quando nós confessamos pecados e deixamos e começamos a viver pelo Espírito, Deus é por nós. E nós somos libertos. Por que nós somos libertos? Porque ninguém mais vai poder acusar. Se você confessa alguma coisa, se você chega para alguém e fala assim, olha, eu falhei com você, eu errei, queria te pedir perdão. Encerrou. Muitas vezes, entre nós, né, e a pessoa que foi ofendida, que está recebendo o pedido de perdão, muitas vezes ela não consegue perdoar. Mas não é assim com Deus. Porque a Bíblia diz que Ele é pronto a perdoar. Porque, na verdade, Ele já derramou perdão sobre os nossos pecados. Basta a gente confessar. Então, diante de Deus, confessar alguma coisa, confessar um erro, um pecado, né, algo que você não devia ter feito, é garantia de perdão. É garantia de perdão. Quando nós confessamos com o coração sincero e deixamos, não tem como. É garantido o perdão. É Deus, é o amor de Deus que já foi derramado. Isso já está feito, já está consumado isso. Não existe no reino espiritual, não existe no coração do Pai um coração sincero que se arrepende, que não receba. Por quê? Porque Ele é misericordioso, porque Ele é bom, porque Ele tem compaixão pela gente. Então a primeira coisa é essa libertação que acontece, né? Você não fica mais preso àquele erro. E eu sei que muitos de vocês poderiam abrir agora o microfone e testemunhar sobre isso. Como a Aparecida mesmo já estava falando, né? Do lava-pés, o que aconteceu? Perdão. Ela chegou ali, a Marili também falou, e confessou tantas coisas, pediu perdão. O que aconteceu depois disso, gente? É como se coisas se quebram, né? Não tem mais como resistir. Sabe, a confissão e o perdão, nada no mundo espiritual pode resistir. A gente arranca das mãos do inferno aquela escrita, aquela dívida que havia contra nós. Confessando. Então, acontece a libertação. O segundo ponto que eu coloquei aqui é que aquele que confessa alcança purificação. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é
fiel e justo. Ele é o nosso advogado, diz no capítulo 2, versículo 1. Então ele nos perdoa e nos purifica, porque o pecado ele nos contamina. O pecado ele traz uma contaminação. Mas quando nós confessamos, há uma limpeza através do sangue de Jesus. Há uma purificação na nossa vida. Tem um salmo que diz assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá estar na presença de Deus? E aí o salmista mesmo responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então nós alcançamos purificação do coração, da mente. Confessar é uma das atitudes mais poderosas. Mais poderosas, deve ser a primeira. Né? Por isso que a gente tem assim até vamos dizer assim, um hábito, e é um hábito bom e que a gente não pode olhar apenas, né, com um hábito, mas como parte integrante de uma oração que com certeza o Senhor vai ouvir, é a confissão. É você iniciar a sua oração reconhecendo: Senhor, me perdoa, eu pequei, eu fiz alguma coisa ontem, fiz alguma coisa agora. E o ideal, né, é a gente assim, tenha consciência que pecou, já pede perdão. Não espera para depois, não espera para amanhã. Sabe? Pede a Deus. Se tiver que falar com alguém, já procura a pessoa, já dá um jeito de acelerar esse pedido, esse encontro, para que você possa confessar logo. Porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia e vai prosperar. Então, eu confesso meus pecados porque creio no perdão, na purificação. Isso é uma porta para o louvor e adoração e gratidão, a gente já falou, né? O terceiro, gente, que eu anotei é: você recebe você recebe misericórdia, compaixão e graça. Jesus se compadeceu de nós. Por quê? Porque ele viveu de forma semelhante à nossa vida. Ele foi tentado em todas as coisas. Diz lá em Hebreus 4:15. Deixa eu abrir aqui. Hebreus 4:15 é um versículo que eu gosto demais. Que diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porque foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Aqui está falando, esse texto está falando do acesso que nós temos ao trono de Deus, o acesso que nós temos à presença de Deus. E no 16 ele diz, portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Então aqui também esse texto está falando de nós não desistirmos, de nós não desobedecermos a Deus. E ele fala que quando você perceber que o seu coração quer falhar, que você está sendo tentado, que você vai cair, sabe, ou que você falhou, não hesite em confiar no sangue de Jesus. Não hesite em confiar nesse Senhor Jesus que foi tentado, que entende as nossas fraquezas, que conhece a nossa miséria, conhece as nossas dores. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele é fiel e justo. Por isso que ele viveu do jeito que a gente vive. Porque senão não seria justo. Ele é fiel e justo para nos perdoar e através dele nós podemos entrar na presença do Pai, purificados, perdoados, com confiança, o texto fala, entrar no trono da graça para que recebamos o quê? Misericórdia. Em tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno? O tempo em que você está vendo que você vai cair, mas você chega na presença de Deus e você ali é fortalecido. O tempo que você errou, que você pecou e você se sente lá embaixo.
você se sente longe de Deus, esse é o tempo oportuno. E você vem e entra com confiança, porque existe esse sacerdote, esse advogado, para que a gente possa entrar e pedir perdão e sermos purificados. A misericórdia é algo assim, é quando você cometeu algo que você merece a punição. Então você cometeu um delito, uma pessoa roubou, ela cometeu uma infração, ela vai receber uma multa ou ela vai ser presa. Mas a misericórdia, quando a pessoa que cometeu a infração, ela não recebe a multa. É retirado dela, é perdoado. É quando o ladrão que roubou não vai para a cadeia, é porque ele foi perdoado. Então isso é misericórdia. É a gente não receber a punição que é justa, que seria justo porque houve uma transgressão, houve um crime, houve um delito. Agora, o texto de Hebreus fala que de nós recebemos graça, trono de graça. E a graça, ela anda junto com a misericórdia. Porque você não merece receber alguma coisa, mas você recebe. Então, eu e você, na condição de pecadores, não merecíamos o amor de Deus, não merecíamos o sacrifício de Jesus. Por isso que a salvação é pela graça, porque a gente não merecia. Por que não merecíamos? Porque nós cometemos todas as transgressões. Então, o que a gente merecia era o castigo. E aí vem Jesus, paga o preço e nós somos salvos de graça para nós. O preço da salvação não é pago por nós. Foi um alto preço. Até é muito importante a gente entender que a salvação, ela não é de graça. Ela é de graça para quem recebe. Mas teve um alto preço. Cristo pagou as nossas dívidas. Então nós recebemos graça e misericórdia quando a gente confessa. 4. Fica livre do juízo todo aquele que confessa. Gente, esse é um dos versículos que mais me chocam na palavra de Deus. Está lá em Tiago 2,13. Tiago 2,13. Diz assim, porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Essa parte desse versículo fala da obra da cruz, do ato de Jesus. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então Deus teve misericórdia de nós, Ele tem misericórdia. E Ele enviou Jesus, que morreu por nós. Então a misericórdia de Deus, ela triunfou e ela triunfa todos os dias sobre o juízo. Então o juízo, a punição é retirada de nós por causa da misericórdia. Essa é uma palavra poderosa, gente, muito poderosa. O juízo, a graça, a misericórdia triunfa sobre o juízo. E lá em Romanos 5:20, é um outro versículo que a gente pode se apegar, né, diante muitas vezes de culpa que nós carregamos, diante de erros, de pecados, né? Diz assim: a lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse. Então, o que a lei faz? A lei, ela mostra para o homem o quanto o homem é pecador, o quanto é grande a nossa dívida. A lei veio para isso. Para quê? Para criar, para gerar em nós a necessidade de salvação, a consciência da necessidade que nós temos de salvação. A lei tem essa finalidade.
continuando aqui o versículo, mas onde o pecado se ressaltou, tem outra versão que diz onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde o pecado ficou muito evidente, mais evidente ficou a graça. Quanto maior o pecado, maior é o nível de graça. Então, a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo e a graça triunfa sobre o pecado. Nós recebemos graça e misericórdia em tempo oportuno. Nós temos esse acesso de graça e misericórdia. Glória a Deus. Número 5, você recebe bênçãos espirituais. Lá em Daniel, eu quero passar por um pedacinho da vida de Daniel, capítulo 9. É um capítulo muito chave, inclusive para a vida de oração, de confissão. E esse capítulo aqui é quando Daniel, ele começa a ler as escrituras e as palavras que o profeta Jeremias havia escrito, e ele entende, por essa leitura, que chegou o final do exílio, era tempo de eles voltarem. Ele já havia se passado os 70 anos que eles ficariam ali. E aí ele começa a orar, diante desse entendimento. Ele começa a orar e ele vai confessando a Deus. No versículo 5 ele fala assim: pecamos e praticamos o mal, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas normas. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome, aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Ó Senhor, a ti pertence a justiça, mas a nós a vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras, para onde os tens lançado por causa das suas transgressões contra ti. Ó Senhor, a nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais pertence a vergonha, porque temos pecado contra ti. Então aqui é o que é justo. Nós temos pecado contra ti, então pertence a nós a vergonha, porque tá certo, nós erramos, nós pecamos. Agora no 9, ao Senhor nosso Deus, porém, pertencem a misericórdia e o perdão, já que nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas leis que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Depois você pode ler todo esse capítulo, porque é um capítulo de confissão. Daniel fazendo confissão. Aí, gente, ele vai lá, ele continua, né, nessa oração, nessa entrega, nesse lugar de se humilhar diante de Deus. E aí, a partir do versículo 20, vem a resposta de Deus. No 21, diz que enquanto ele ainda estava orando, veio Gabriel, o anjo Gabriel, e começou a falar com ele. Do 22, ele me instruiu e falou comigo: Daniel, vim agora para te dar sabedoria e entendimento. Veja, Daniel está fazendo confissão aqui do pecado de todo o povo. E aí, de repente, vem um anjo e fala para ele: oh, Daniel, eu vim agora, diante da sua confissão, a sua oração está sendo ouvida desde o momento que você começou a orar, já foi ouvida a tua oração, e eu vim para te dar sabedoria e entendimento. Gente, começa aqui, o anjo começa a trazer para Daniel revelação do final dos tempos. Gente, Daniel começa a receber o que vai acontecer. Quando você vê aí estudos de final dos tempos, não tem como não falar de Daniel. Todo estudo vai passar por Daniel. O próprio Jesus, quando está falando com os discípulos, que eles perguntam sobre isso, ele cita Daniel. Porque Daniel recebeu as revelações
mais importantes sobre o final dos tempos, sobre como vai ser. Aqui, por exemplo, no 14, ele diz: vim para fazer entender o que acontecerá com o teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Daniel foi recebendo revelação, tanta revelação que ele nem entendia. E lá no último versículo do livro de Daniel, o Senhor fala: Daniel, sela essas palavras, porque algumas coisas são para esse tempo, mas muitas dessas coisas que você está recebendo revelação não é para agora, Daniel. E talvez você não vai entender tudo mesmo, Daniel, porque não é para esse tempo, não é para essa época. Você nem tem condição de entender, porque são revelações para um futuro distante. Então veja que a confissão, ela vai nos levar a um lugar de revelação. Revelação da palavra de Deus, revelação dos propósitos de Deus. Vai nos levar a um lugar de direção, porque quando a gente tem revelação, a gente tem direção. Foi o que aconteceu com Daniel. Quando ele começou a ler as escrituras, que ele entendeu o que estava escrito ali, ele teve a revelação: acabou o tempo do cativeiro. E aí ele foi ter uma atitude de confessar, de orar, de pedir misericórdia de Deus. Então nós recebemos bênçãos espirituais. E o anjo fala: olha, desde o dia que você começou a se humilhar perante Deus. A confissão, ela é um ato de humilhação. Eu reconheço que eu errei. É o contrário, é o oposto do orgulho e da soberba. Sexto, tem resposta do Senhor. Quando a gente confessa e deixa, né? Nós temos resposta do Senhor e recebemos bênçãos e prosperidade para esta vida. Eu quero trazer o exemplo do que aconteceu. Tem muitos exemplos na Bíblia, né? Mas eu vou trazer aqui de Joel. Profeta Joel. É um profeta aí depois de Daniel, tá? Daniel, Oséias, aí vem Joel. O povo, gente, havia pecado, estava naquela situação, né? Que pecaram de novo, igual lá no tempo de Daniel. E aí, estava tendo assim, é um texto que fala dos gafanhotos, que os gafanhotos vinham e comiam tudo, a plantação. Eram 4 tipos de gafanhotos. E eles acabavam com tudo, não sobrava nada. Então, miséria, pobreza, frustração, tudo isso o povo estava vivendo. Aí no versículo 12 do capítulo 2 de Joel, o Senhor começa a falar: olha, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. E o povo ouve isso, rasga o coração. Que Deus fala, né? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Por quê? Porque nesse tempo era comum, era da cultura rasgar as vestes. Mas a veste, a roupa é algo exterior. Muitas vezes nós praticamos coisas exteriores por mero protocolo, né? O interior está do mesmo jeito. Então o Senhor fala assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. É o coração que vocês têm que rasgar. Aí eles fazem isso, eles convocam todo o povo. E eles têm a resposta do Senhor. Eles convocam o povo para orar, para jejuar, para buscar o Senhor, para pedir perdão, para rasgar o coração. No versículo 18 diz assim: então o Senhor mostrou zelo para com sua terra e se compadeceu do seu povo. A terra estava sendo devastada pelos gafanhotos, pelo roubo, pela destruição. Mas aí o Senhor se compadeceu da terra e do povo. 19. Em resposta, o Senhor disse ao seu povo: eu vos envio o trigo e o vinho e o azeite, tereis fartura deles, e não vos entregarei mais ao vexame entre as nações.
No 23 ele diz, vocês podem ler também depois todo esse texto, tá? Porque tudo é resposta do Senhor. Filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele faz descer muita chuva e vos dá a primeira e a última chuva em medida justa, como fazia antes. Então, as bênçãos de Deus, gente. Sabe, diante da confissão, diante desse lugar de se humilhar diante de Deus, de rasgar o coração, de dizer, Senhor, eu pequei. Senhor, eu fiz tal coisa, assim, assim, assim. Eu estou nesse lugar de vergonha, mas me perdoa. Eu confio na tua misericórdia. Aí ele vai falando que as eiras se encherão de trigo, que serão restituídos os anos consumidos pelo gafanhoto, e vai explicando. Comereis à vontade. Vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Gente, a gente peca e a gente fica num lugar de vergonha, a gente fica num lugar de dívida. Às vezes você comete algo contra seu irmão, contra alguém, você fica em dívida com aquela pessoa. E olha o que Deus fala aqui. O meu povo nunca mais será envergonhado. Olha a misericórdia de Deus. Eu estou retirando de sobre vocês a maldição, eu estou trazendo abundância, estou trazendo o vinho, que é alegria, eu estou trazendo o trigo, que é alimento, o pão, eu estou trazendo o espírito que vocês perderam. Vocês não são mais envergonhados. É isso que a cruz faz por nós. Nós não somos mais envergonhados. A gente falou durante aqui os capítulos, né? A gente falou algumas vezes sobre a culpa. Por isso que a gente não pode carregar culpa. Porque quando Deus nos perdoa de alguma coisa, quando nós alcançamos esse lugar de perdão, não existe mais para Deus aquilo que nós cometemos. Porque nós somos purificados, nós somos lavados. Aquilo deixou de existir para Deus. Aí fica existindo na nossa cabeça, atrapalhando nossa vida. Mas o Senhor não. O Senhor, Ele... Vós sabereis que eu estou no vosso meio e eu sou o Senhor vosso Deus, não há outro. Não há outro Deus e o meu povo nunca mais será envergonhado. Então aquilo que nós passamos de vergonha, não vai haver mais. Por quê? Porque nós confessamos e nós mudamos a rota, nós nos convertemos ao Senhor. Então Ele retira a vergonha de sobre nós. Eu estou em qual? No 5? O 6, não, estou no 6, né? Recebe a resposta do Senhor. Confessa e deixa. Eu queria trazer também o texto de João 8:11. Vocês lembram aquela história quando Jesus está, ele está ali pelo templo e chegam os homens da lei, né? Os religiosos, os defensores da lei, eles chegam para Jesus com uma mulher adúltera. Acharam a mulher no ato de adultério. João 8:11. E eles trazem a mulher. Na verdade, eles nem estavam querendo apedrejar a mulher. O objetivo nem era, né, esse, mas eles queriam confrontar Jesus. Porque a lei dizia que uma mulher pega em adultério, ou homem, né, seriam apedrejados. Apedrejados. E Jesus vem com essa mensagem de perdão, de libertação, de amor, de misericórdia, porque Jesus é isso, né? É o triunfo da misericórdia sobre o juízo. E aí eles querem confrontar Jesus. E no final de tudo, vocês devem conhecer essa história, e Jesus fala assim, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus está falando assim? Todos vocês precisam do meu perdão. Todos vocês podem ser apedrejados. Então, se alguém não tiver pecado, pode jogar a primeira pedra. Aí eles começam a sair um a um. E ninguém fala mais nada.
Aí Jesus fica ali, quando Jesus percebe, todos eles foram embora, aí ele fala para a mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela diz, Senhor, ninguém, Senhor. Ele disse, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Gente, quando nós recebemos o perdão de Jesus, quando Jesus exclamou lá na cruz, está consumado, significa que nós fomos capacitados para não viver pecando, para não viver no pecado. Entende isso? Nós recebemos uma capacitação, porque a vida dele começa a viver dentro de nós. A força do Espírito de Deus começa a agir dentro de nós. A natureza de Deus invade o nosso ser, transforma a nossa natureza. Então, diz Paulo escrevendo, diz que nós fomos crucificados com Cristo. Então, a gente não vive mais, mas vive agora Cristo. Então, nós somos habilitados para não pecar mais. Por isso que Jesus falou, vá e não peques mais, porque você não precisa mais pecar. A partir do momento que nós nos entregamos para Jesus, que nós recebemos dele essa misericórdia, esse perdão, e nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito, então nós podemos ir e não pecar mais. É interessante porque pecar significa a gente se afastar de Deus, se afastar daquela imagem de Deus. Por quê? Deus, ele não tem pecado. Ele é santo, ele é luz. Pecado é trevas. Então, a gente se afasta dessa imagem. Cristo veio fazer o quê? Fazer com que a gente possa retornar a essa imagem com a qual nós fomos criados. A imagem e semelhança do Pai. Então nós retornamos para essa imagem. Se nós estamos nessa imagem, a gente não deve pecar. Porque senão essa imagem ela começa a ficar deturpada. E aí como nós vamos falar que somos filhos de Deus se vivemos no pecado, né? Então veja, confessa e deixa. É preciso deixar. Ah, mas eu não consigo, é difícil, eu peço perdão, mas depois eu faço de novo. Eu quero dizer para você que você consegue. Pode ser que você tenha que enfrentar aí, né, algum tempo, alguns dias, alguns meses, assim, se posicionar e insistir na confissão. Não, eu vou confessar e eu vou deixar. O que fazer? Né? O que a gente pode fazer? Quando a gente peca, pede perdão, daqui a pouco você está cometendo o mesmo erro. É correr para os pés de Jesus. É correr para os pés do Senhor. Senhor, tem misericórdia, eu não quero viver assim. Me ajuda. É diante da tentação, é você se posicionar. Sabe por que a gente peca? Porque a gente tem dó da gente. E a gente acha que o pecado é uma coisa boa. Que o pecado é gostoso. Que aparentemente ele é, né? No início ele é. Só que se torna uma treva tão grande que começa a pesar tanto que a gente fica preso ali naquele negócio. E aí nós precisamos nos posicionar de uma forma muito firme. Sabe? Tomar uma atitude. Eu não vou cometer mais isso. Porque eu tenho essa força dentro de mim. Então, gente, a primeira coisa é nós crermos nessa palavra. Que nós temos essa força para não pecar mais. Que quem domina sobre nós é o Espírito de Deus. Então, muitas vezes pode ser que está faltando oração, está faltando jejum, está faltando ler mais a palavra. Para que a gente possa não viver dessa forma. Né? Peca, daí a pouco peca de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Meu Deus, então onde que está a vida no Espírito? Né? Onde que está a minha salvação? Que eu vivo pecando? Não.
Não, gente, nós somos salvos, somos santos, somos de Jesus, somos a imagem de Deus, somos um com o Senhor. Então nós podemos sim viver uma vida longe do pecado. Tem um outro exemplo que é daquele homem do tanque de Betesda. Eu não vou abrir, mas está lá em João 5,14. Jesus cura aquele homem que estava 38 anos lá. E era aquela história, né, que precisava entrar no tal do tanque e ele não tinha ninguém para que ele entrasse no tanque. Jesus chega lá e fala: você quer ser curado? Aí ele fala: não tem ninguém para me ajudar e todo mundo vai na minha frente, não sei o que, fica com aquela ladainha. Aí Jesus fala: viu, eu vim aqui para te curar, pega a tua maca e anda. E aquele homem é curado. Aí ele vai no templo, os religiosos começam a contestar, a perguntar e não sei o quê. E aí Jesus encontra aquele homem e Jesus fala assim para ele: não, você já foi curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Gente, então havia pecado na vida daquele homem ou na vida da sua família que levou àquela enfermidade. Aquele homem ficou preso naquela enfermidade 38 anos. Jesus fala: não peques mais, porque você já foi curado. Sabe, Jesus fala isso para mim e para você hoje. Não pequem porque vocês já foram libertos. Não pequem porque vocês são fortes. Não pequem porque vocês têm a minha vida dentro de vocês e eu não pequei. Não pequem porque vocês são guiados pelo Espírito de Deus. Glória a Deus, né? Por essa força, glória a Deus por esse lugar que Ele nos coloca. Essa fala de Jesus, ela é uma ordem, gente, está no imperativo, né? Não pequem. O que você precisa confessar hoje? Isso é uma pergunta para mim e para você. O que está no oculto? O que você precisa abandonar? É abandonar a palavra, sabe? É deixar ir embora. É mudar de direção. Por isso que se chama conversão. O sétimo, pra gente encerrar, tá? Já tô terminando. Confessar é andar na verdade. Você quer andar na verdade? Se você tem alguma coisa oculta, algum pecado que você não confessou, então você não está andando na verdade, tá bom? É a notícia de hoje. João 3, 19 a 21, diz assim, ó: o julgamento é este, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas em lugar da luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Então veja, quem gosta das trevas não vai confessar. Quem não confessa não gosta da luz. Quer a escuridão para que as suas obras más não apareçam. Então quando a gente não confessa, a gente está fazendo um pacto com as trevas. Certo? Agora, quando a gente confessa, a gente vem para a luz. E tudo aquilo que está na luz é a verdade, porque Jesus é a luz. E Ele é a verdade. Então, é andar na verdade. 8. Que é uma derivação, né, do 7. Transformação das trevas em luz, em obras de Deus. Porque esse versículo aqui diz, olha, aquele que pratica a verdade vem para a luz a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Então, se eu tenho alguma treva em mim e eu trago isso para a luz, a partir desse momento, as minhas trevas são transformadas em luz. As obras de maldade são transformadas em obras de Deus. Eu começo a andar no caminho das obras de Deus. Então o Senhor, Ele tem o poder de transformar as nossas trevas em luz. É o que está lá no Salmo 18, 28. Olha a declaração do salmista.
Sim, tu acendes a minha lâmpada, ó, acendeu a luz. O Senhor, meu Deus, ilumina as minhas trevas. Então, trevas são transformadas em luz. As nossas coisas más, elas agora, os frutos serão de bênção de Deus. Serão frutos de justiça. Não mais trevas, mas agora a gente começa a andar no fruto do Espírito. E para encerrar, eu quero ler um texto que está em Romanos, gente. Eu não posso deixar de ler esse texto, tá? Mas aí a gente já encerra com esse texto aqui. Romanos 6. O versículo 1 diz assim: que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? Paulo aqui está falando daquele versículo, né? Que onde teve pecado, agora superabundou a graça. Aí tinha uma conversinha assim, ó, entre os romanos. Ah, então já que tem muita graça, a gente pode pecar à vontade. Porque tem graça mesmo, tem perdão mesmo. Não tem problema pecar, porque Deus vai perdoar. Tem muita gente pensando assim hoje. Então ele faz a pergunta, né? Permaneceremos no pecado para que a graça se manifeste? Ele fala de modo nenhum, porque vocês morreram para o pecado. Como viveremos nele? Depois, lá no versículo 6. Pois sabemos isto, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito a você de que nós servíssemos mais ao pecado. Entendeu? Então o nosso corpo de pecado ele foi destruído com Jesus na cruz. Por que a gente ainda acha que o pecado está dominando? Depois, portanto, no 12, portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecer aos seus desejos. 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. 17. Mas graças a Deus, porque, embora tenha sido escravo do pecado, obedeceste de coração a forma de ensino a que fostes entregues. Libertos do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Olha que coisa boa, escravos da justiça. Falo como ser humano por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes membros do vosso corpo como escravos da impureza e do mal cada vez maior, assim também apresentai agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça, e que fruto colheste das coisas de que agora vos envergonhais, pois o fim delas é a morte. Então aquelas coisas que a gente fez, que a gente se envergonha, ou ainda hoje, né? Se a gente comete alguma coisa e fala, nossa, não acredito que eu fiz isso, não acredito que eu errei, que vergonha. O fim dessas coisas é a morte. Então a gente tem que interromper esse fim, esse caminho que leva para a morte, a gente tem que interromper, abandonar e voltar. 22, mas agora libertos do pecado, tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Olha o que eu falei do fruto. Quando a gente vem para a luz, é fruto de santificação. E por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, gente? Nós vamos orar. Deixa eu só ver se eu consigo ligar aqui a minha bateria. Pera aí. Acabando a bateria. Então vamos orar, gente. Senhor, Deus e Pai,
Nós te somos gratos por esta palavra, pela tua palavra, Senhor, ensina, que traz luz sobre a nossa vida. Muito obrigado, Pai, que o Santo Espírito possa estabelecer essa palavra dentro de nós, que nós possamos crer que já fomos livres do pecado, que o pecado não reina mais em nós, que há um poder do Senhor em nós, há uma vida santa e pura do Senhor Jesus habitando, se manifestando dentro de nós. Eu quero te pedir, Senhor, que as nossas atitudes, as nossas ações sejam de santidade, para que a gente não interrompa esse fluxo da vida do Senhor Jesus em nós. Que nós possamos crer que nós somos fortes, que o Senhor nos capacitou, nos habilitou para vivermos uma vida longe do pecado, onde o pecado não é uma rotina na nossa vida, Senhor. Nós sabemos que ainda estamos aqui sujeitos, mas sabemos também que nós podemos te pedir perdão, confessar os nossos pecados e o Senhor nos perdoa, mas que isso não seja, Senhor, algo que a gente esteja todo dia praticando, estejamos voltando às nossas obras más, porque já fomos libertos dela, porque essa natureza de pecado já morreu na cruz do Calvário. Mas se há em nós, Senhor, alguém que precisa entregar essa natureza a Ti, que precisa crucificar a sua vida contigo, para que a Tua vida de ressurreição e de vida eterna, vida abundante se manifeste, que o Senhor possa falar ao coração, que o Senhor possa mostrar a verdade, que ninguém aqui, Senhor, fique nas trevas. Como diz o salmista, sonda o nosso coração, Senhor, vê se há algum pecado em nós, para que a gente possa confessar e deixar. Que nós possamos ter fé nessa palavra Tua, Jesus, de que nós podemos sim ir e não pecar mais, de que nós podemos sim confessar e deixar. E que todas as bênçãos, Senhor, da confissão, do arrependimento, venham sobre nós, venham sobre cada um de nós. Que nós possamos viver na verdade, na Tua luz, praticar as Tuas boas obras. Que nós possamos receber as bênçãos espirituais e as bênçãos para esta vida, Senhor, uma vida de abundância. Livres do pecado, livres de toda a culpa, crendo que a Tua misericórdia, ela triunfa sobre o juízo, crendo que a graça que nós recebemos, ela é maior que a nossa vida de pecado. Nós te agradecemos, Pai, e assim oramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.